Fala galera, sejam bem-vindos à nossa aula de Direito Penal. Tema de hoje: feminicídio, artigo 121-A do Código Penal, foi acrescentado com a Lei 14.994 de 2024, também conhecido como Pacote Anti-Feminicídio. Trouxe significativas mudanças não só para o Código Penal, mas, por exemplo, a Lei Maria da Penha sofreu várias alterações. A Lei de Execução Penal também, a Lei 8.070, né, de 92, Lei dos Crimes Hediondos. Então perceba que diversas leis foram alteradas pela Lei 14.994, a lei também conhecida como pacote antifeminicídio. Nosso objeto de estudo aqui vai ser especificamente o artigo 121-A do Código Penal, né? É o artigo que é denominado de feminicídio, né? Crime autônomo de feminicídio, tá bom? Então a gente vai limitar a estudar apenas o delito de feminicídio, beleza? Lógico, fazendo sempre aqui as observações necessárias, né? Os complementos, a contextualização, para que você consiga se ambientar, para quando esse tema cair em prova, você conseguir acertar questões, tá bom? O objetivo aqui é esse, que você gabarite as questões de concurso. Vamos lá? Olha só, contextualização. Galera, lá no Código Filipino, né? Código Filipino, ó, código aí que estava em vigor, né? Tanto para Portugal quanto para o Brasil, né? Ou também conhecida como as Ordenanças do Rei, já trazia como um bem jurídico a honra do homem. Então perceba, a honra do homem era visto lá no Código Filipino, Código do Império, né? Era visto como um bem jurídico. Então, se o homem ele matasse a mulher, ele estaria defendendo, né, no caso de traição, por exemplo, ele estava defendendo a sua honra. A sua honra era um bem jurídico penalmente protegido, né? A função do direito penal para aquela época era proteger bens jurídicos. Ainda hoje é proteger bem jurídico. Só que o bem jurídico tutelado naquela época era a honra do homem. Então perceba, aqui abriu diversas possibilidades aí para crimes passionais. A legítima defesa da honra, por exemplo, era uma tese muito usada, né? Foi banida em 1830, já com o Código do Império, né? O outro código, o Código de 1830, foi banido, mas continuou ainda, né, como teses sustentadas aí nos tribunais, né, nos tribunais do júri, já que aqui era um crime de homicídio, um crime de homicídio. As teses que eram utilizadas era a legítima defesa da honra. Já com o Código Penal de 1890, também do Império, né, tinha essa exclusão aqui. Os crimes, perceba, artigo 27, parágrafo 4º, não são criminosos os que se acharem em estado de completa privação dos sentidos de inteligência no ato de cometer crime. Ou seja, o homem que estava perturbado ali pelos sentidos, pela inteligência, caso ele praticasse o crime, ele estaria isento de pena. Na verdade, aqui era uma causa de exclusão, não são criminosos. Então perceba que os crimes passionais eles eram tolerados durante o Código Penal, né, nas ordenanças do rei e também no Código do Império, né, de 1890. Galera, a tese, né, da legítima defesa da honra perdurou nos tribunais daquela época, né, até recentemente. Até pouco tempo atrás, ainda era trazida, né, como tese aí no plenário do júri a legítima defesa da honra. Então, apenas em 2023, o STF
o STF, na ADPF 779, julgou inconstitucional a tese de legítima defesa da honra. Então veja, desde a época do Império, então há pouco tempo atrás, falava-se ainda em legítima defesa da honra. Agora, só servia para o homem que matava a mulher, tá bom? Para a mulher que matava o homem, não tinha essa legítima defesa da honra. Lá em 2006, tivemos a Lei Maria da Penha. Só que a Lei Maria da Penha, ela não criou a qualificadora do feminicídio. A Lei Maria da Penha, a Lei 11.343 de 2006, ela não criou a qualificadora do homicídio. A Lei Maria da Penha, sobretudo, ela definiu o que é violência doméstica, né? O que é violência doméstica ou familiar contra a mulher. Criou, sobretudo, medidas protetivas para as mulheres. Olha só, as mulheres vítimas, né, de violência. Então, a Lei Maria da Penha, ela não trouxe a qualificadora, como muitos pensam, para o crime de homicídio. Não trouxe a qualificadora do feminicídio para o crime feminicídio, ou melhor, para o crime do homicídio. A qualificadora só foi colocada no Código Penal em 2015. Somente em 2015 é que foi considerado uma qualificadora. Caso o homem matasse a mulher, ou em morte de mulher, né, o femicídio, não é feminicídio, é o femicídio, a pessoa era punida com as penas do Código Penal, as penas para o homicídio. Simples, sem essa qualificadora. A não ser que tivesse ali já uma qualificadora, como motivo fútil, motivo torpe, mediante emboscada, né, os meios e os modos de execução. Aí sim teríamos uma qualificadora, mas não por conta da condição, né, da mulher, ou em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. A Lei Maria da Penha, ela trouxe, né, a explicação do que seria violência contra a mulher, mas ela não criou esse delito novo. Aliás, a Lei Maria da Penha não criou delito algum, a não ser o 24A, que é em caso de descumprimento. Então, se o homem se aproximasse da mulher e descumpriu uma medida protetiva, né? Não poderia se aproximar, se aproximou e matou. Então, nesse caso, ele responderia pelo homicídio, né? Pelo homicídio, porque a medida protetiva de urgência, ou melhor, as medidas protetivas em favor da mulher seriam subsumidas pelo delito de homicídio, mas sim a qualificadora do feminicídio. Mas em 2015 trouxe, né, em 2015, houve aí o acréscimo da qualificadora, né, do homicídio. O feminicídio passou a ser uma qualificadora do homicídio até 2024. Então, de 2015 até 2024, o feminicídio era uma qualificadora do crime de homicídio. Agora em 2024, com a Lei 14.994, também conhecida como pacote antifeminicídio, foi que tornou o delito de feminicídio em um crime autônomo. Na pergunta, o feminicídio é uma qualificadora do homicídio ou um delito autônomo? Agora é um delito autônomo. De 2015 até 2024, era apenas uma qualificadora do feminicídio. Perceba, 2015, tá bom? 2015. E em 2004 veio se tornar um delito autônomo, não mais uma qualificadora do delito de homicídio, beleza? Galera, antes era qualificadora, ó, a Lei 13.104, né, incluiu o feminicídio. O que é feminicídio? Matar mulher por razões da condição de sexo feminino. E aqui tem uma discussão, seria sexo feminino? Não deveria colocar aqui por razões de gênero, que aí você incluiria trans, né, as pessoas que se identificam ali com outro gênero. Mas não. Lá em 2015, manteve-se esse
termo aqui no Código Penal, por razões de sexo feminino. Vamos proteger somente a mulher. Que é um absurdo, né? Porque deveria ser em razões de gênero. E aí você alcançaria outros delitos cometidos por não só em razão da mulher, mas em razões de gênero como um todo. E hoje, mesmo sendo um crime autônomo, ainda manteve-se essa redação. Perceba, feminicídio aqui pela Lei 14.994 ainda é matar mulher, tá bom? Então não é mais o homicídio, agora é matar mulher, não é mais alguém, tá vendo? Homicídio é matar alguém. No feminicídio, que é uma especialidade, né? Uma especialização aqui, um delito mais específico. Dessa vez, a vítima é mulher e por razões da condição do sexo feminino. Por razões do sexo feminino. Temos aqui também no preceito secundário o maior preceito secundário já existente, né, na história do direito penal. A gente tinha 20 anos, mas 40 anos é a primeira vez. Então você tem reclusão de 20 a 40 anos. Pena de reclusão de 20 a 40 anos para quem praticar o delito de feminicídio. Tá bom? Feminicídio não é mais uma qualificadora, agora passa a ser um crime autônomo. Tá bom? Então a gente tem que analisar o feminicídio como um crime autônomo, como a gente analisa os outros delitos, lesão corporal, como a gente analisa o furto, o roubo, o estelionato, tá bom? Então a gente analisa agora o crime de feminicídio e não mais a qualificadora de feminicídio, beleza? Vamos lá, feminicídio, previsão, artigo 121A do Código Penal, matar mulher por razões da condição de sexo feminino, pena reclusão de 20 a 40 anos. Pena de reclusão pode ser cumprida em regime fechado, regime semiaberto ou regime aberto. Diferentemente da detenção, só pode ser cumprida a pena em regime semiaberto ou regime aberto. Beleza? Então vamos lá. Artigo 121 traz a previsão do delito de feminicídio. O 121A, matar mulher por razões da condição do sexo feminino. Então, se eu mato a mulher fora das condições do sexo feminino, eu não pratico o delito de feminicídio. Professor, se não pratico o delito de feminicídio, que é um crime contra a vida, ou seja, a competência aqui é do tribunal do júri, se eu saio do delito aqui de feminicídio, significa que o agente que cometeu ali aquele delito matou a mulher, mas sem ser nas condições ou razão do sexo feminino, ele estará absolvido? Não é isso. É isso. Teremos ainda o homicídio. Agora, em uma das qualificadoras, lá do homicídio. Por motivo fútil, por motivo torpe, pelos meios e os modos de execução. Então não significa que por ter deixado de ser uma qualificadora do homicídio, a pessoa que mata a mulher sem ser nas condições ou nas razões de sexo feminino estará absolvido do crime, não, tá bom? Então, toma muito cuidado nesse sentido, beleza? É isso que está acontecendo com a desclassificação. Lá no Tribunal do Júri, quando tem a desclassificação do crime de feminicídio, que é um crime doloso contra a vida, então a competência é do Tribunal do Júri, quando há a desclassificação está saindo do feminicídio e indo para o homicídio. Porém, nas qualificadoras previstas lá no rol do homicídio, tá bom? Do 121. Parágrafo 1º do 121A.
considera-se... Galera, isso aqui é uma norma explicativa. Olha só. Isso aqui é uma norma explicativa. Razões da condição do sexo feminino. Olha só o caput do 121A. Matar a mulher por razões da condição do sexo feminino. E o parágrafo 1º é uma norma explicativa. Vai dizer o que são razões da condição do sexo feminino. Considera-se que há razões da condição do sexo feminino quando o crime envolve 1. Violência doméstica e familiar. Primeiro, esse I aqui já é pacífico na jurisprudência, que na verdade é um ou. Tá bom? Violência doméstica ou familiar. Porque eu tenho violências que são apenas domésticas, exclui a familiar, a relação familiar. E eu tenho delitos de feminicídios que são familiares, exclui a convivência doméstica. Então, se o delito de feminicídio fosse punido apenas com a violência doméstica e familiar, teríamos que ter aqui o enquadramento nessas duas possibilidades. A violência teria que ser doméstica, teria que ter uma relação doméstica, e também um convívio, ali uma relação familiar. Teria que ter um convívio doméstico, ou seja, um habitar, né, aí na mesma casa, né, uma relação doméstica, e teria que ter um vínculo familiar. Então, a doutrina já é pacífica nesse sentido, que esse I aqui é ou, na verdade, né, seria um ou. Nem se preocuparem em mudar a redação, né, nem a redação eles se preocuparem em mudar. Segundo, menosprezo ou condição da mulher. O feminicídio, ele ocorre, né, a morte da mulher ocorre e se caracteriza feminicídio, razões da condição do sexo feminino, quando esse feminicídio ocorre com menosprezo ou discriminação da condição de mulher. Então perceba, vai muito mais do que a Lei Maria da Penha. Você tem aqui o delito de feminicídio pelo menosprezo ou pela discriminação da condição de mulher. Então, por exemplo, uma pessoa que mata uma mulher porque ela ficaria com uma vaga de emprego que ele estava disputando junto com ela, ou seja, pelas condições, né? Menosprezo, ele não aceitava perder para uma mulher, ele vai lá e mata aquela mulher. Veja, eu não tenho uma relação doméstica e não tenho uma relação familiar. São duas pessoas que não se conhecem, mas que estão disputando ali uma vaga de emprego e ele perde para aquela mulher. Ele vai lá, por menosprezo ou pela discriminação da condição de mulher, e mata aquela mulher. Temos aqui a configuração de feminicídio. Feminicídio. Tá bom? Galera, olha só. O patrão que mata a empregada por ter servido o almoço frio. Temos aqui uma violência doméstica. Ó, temos aqui uma violência que é doméstica, porém não é familiar. Tá bom? É por isso que tem que ser ou e não ir. O patrão matou a empregada simplesmente porque a empregada ela serviu o almoço frio. Ele ficou com raiva dela. Então você tem essa violência que acontece no contexto familiar. O crime de feminicídio aconteceu em razões da condição de sexo feminino pela convivência doméstica. Existe um convívio doméstico entre patrão e empregada, mas não temos aqui uma convivência familiar. Eles não são familiares. Beleza? Então, primeiro ponto, tá bom? A violência pode ser doméstica ou pode ser familiar. Segunda observação, irmão e irmã brigados, né? São brigados, se detestam e não se veem há 10 anos. Há mais de 10 anos que eles não se veem, um odeia o outro. Quando se encontram, o irmão mata a irmã. Perceba, temos agora o contrário. Temos agora uma relação que é familiar, irmão e irmã. Porém, não existe uma relação doméstica. Porém, não temos aqui uma relação doméstica. Agora, toda morte no contexto de violência doméstica ou familiar é considerado feminicídio. Galera, toda morte que acontece, vamos lá, toda morte da mulher, lógico, né? Morte aqui que eu falo da mulher,
no contexto de violência doméstica ou familiar, é considerado feminicídio? O irmão matou a irmã, mas a causa não foi pelo menosprezo ou pela condição dela ser mulher, mas sim para que ele ficasse com a herança dos pais. Nesse caso, eu tenho aqui o feminicídio? Não. Eu posso ter aqui o motivo torpe ou o motivo fútil, né? Esse motivo aqui vai ser um motivo torpe, né? Um motivo abjeto, que causa ojeriza, repugnância. Um motivo desproporcional. Matou a irmã porque queria ficar com a herança. Então isso aqui causa uma repugnação na sociedade. É um motivo torpe, né? Um motivo torpe. O motivo fútil é desproporcional. Matou o barman porque ele serviu a cerveja quente, né? É um motivo totalmente desproporcional, sem sentido. O motivo fútil. O motivo torpe é algo que causa repugnação. O filho que mata a mãe, o pai, para poder ficar com a herança. O irmão que mata a irmã para poder ficar com a parte dela da herança. Então, nem todo delito, nem toda morte que acontece dentro do contexto de violência doméstica ou familiar vai ser considerado feminicídio. Eu tenho que ver se as razões para que seja feminicídio tem que ser no contexto das razões ou condições do sexo feminino. Nesse caso aqui, o motivo era dinheiro. O motivo aqui era grana, não tinha outro motivo. Ele queria ficar com a herança. Então, qualquer um que tivesse no lugar dela, ele teria matado. Se fosse um irmão, ele teria matado do mesmo jeito. O motivo envolvido aqui é um motivo torpe. Bom, então é um qualificador do homicídio e não feminicídio. Perceba, morte de uma mulher com relação doméstica e familiar, mas você não tem as condições ou as razões do sexo feminino. As razões daqui envolvido era dinheiro, era grana. Ele queria ficar com a parte da herança. Então, se fosse um homem, se fosse o seu irmão, ele teria matado do mesmo jeito. Então, toma cuidado com isso aqui. A resposta é não, né? Por exemplo, já dei esse exemplo. O irmão que mata a irmã vai ficar com parte da herança dos pais. Homem mata a mulher para ficar com a vaga de emprego. Temos aqui o menosprezo à condição de mulher. Então, aqui sim, ó, tem condição de mulher. Ele não aceitou, ó, porque ele perdeu a vaga de emprego para a mulher. Então, ele menospreza a condição de mulher, é uma discriminação. Então, nesse caso, mesmo não sendo violência doméstica ou familiar, vai ser enquadrado no delito de feminicídio. É por isso que eu falo que o feminicídio, o artigo 121A do Código Penal, é muito além do que a Lei Maria da Penha, vai muito além do que a Lei Maria da Penha. Então você pode pegar vários contextos aqui em que ocorre a morte de uma mulher, mesmo separado aí das razões, ou melhor, da violência doméstica ou familiar, e você consegue enquadrar no feminicídio. Você não consegue enquadrar, talvez, na Lei Maria da Penha. Bom, na Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha exige, né, uma relação aí, pelo menos um vínculo familiar ou doméstico, tá bom? E os delitos estão lá no artigo 5º, né? Violência física, psicológica, moral. Que não. Que você pode enquadrar em uma... até pessoas que nunca se viram na vida, mas se as razões e as condições forem em razões do sexo feminino, né, ou por discriminação, você pode ter aí um feminicídio sendo aplicado ao sujeito ativo, certo? Competência, a competência para julgar o feminicídio, sem dúvida, é o tribunal do júri. É um delito, né? É um crime doloso contra a vida. É um crime doloso contra a vida. Então, a competência para julgar o feminicídio vai ser o tribunal do júri. Professor, e se houver uma desclassificação? Os jurados, eles não entendem que as condições e as razões eram do sexo feminino. Significa que ele vai ficar absolvido? Não, já falamos disso daqui.
Se houver uma desclassificação, vai sair da competência do tribunal do júri, né? Ou melhor, vai continuar, a não ser que seja culposo, vai continuar sendo competência do júri, mas não pelo crime autônomo de feminicídio, e sim por uma das qualificadoras do delito de homicídio, mas ainda continua como competência do tribunal do júri, porque tanto o feminicídio como crime autônomo ou a desclassificação para o homicídio em qualquer de suas qualificadoras é considerado ainda um delito doloso contra a vida, portanto, competência do tribunal do júri. Galera, lembra, o feminicídio agora também passou a ser crime hediondo. Além de ser um crime autônomo, é um crime hediondo, tá bom? Lei 8.072, Lei 8.072 de 90, traz aqui a previsão, o rol taxativo, ou seja, só pode ser considerado crime hediondo aqueles que estão previstos no artigo 1º da Lei dos Crimes Hediondos. E o feminicídio ele foi acrescentado pela Lei 14.994, lá no inciso 1b do artigo 1º da Lei 8.072. Olha só, o feminicídio é considerado crime hediondo. São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Decreto-Lei 2848 de 40, consumados ou tentados. Consumados ou tentados, o feminicídio é considerado um delito hediondo, tá bom? Um delito hediondo. Ou seja, feminicídio, além de ser um crime autônomo, também é considerado um delito hediondo, um delito que vai ter um tratamento aí processual mais grave, tá bom? Mais severo. A gente sabe que os crimes hediondos, até na progressão do regime, é mais grave, né? Passa a ser mais grave. Galera, olha só. Feminicídio é a mesma coisa que femicídio. Feminicídio, delito autônomo, previsto no 121A, é a mesma coisa que femicídio? A resposta é não. A resposta é não. Feminicídio, a gente já viu quais são os requisitos, quando é que se enquadra o feminicídio. Professor, e o femicídio? O femicídio, quando é que eu vou ter o femicídio? Galera, a morte da mulher é considerada feminicídio. Aqui eu não tenho um delito autônomo. O feminicídio é o homicídio contra a mulher. Se você pegar o conceito de feminicídio, é matar mulher por razões e condições do sexo feminino. Então, quando a mulher morre, sem ser no contexto de razões ou condições do sexo feminino, temos aqui um femicídio. Femicídio. Seria um homicídio contra a mulher, beleza? Então são coisas diferentes. Feminicídio, crime autônomo, e femicídio é a morte da mulher, sem ser em razões ou condições de sexo feminino. A mulher pode ser sujeito ativo de um crime de feminicídio. A gente sabe que o feminicídio, o sujeito passivo é a mulher. Agora, a mulher, ela pode ser sujeito ativo, ou seja, uma mulher, ela pode responder pelo crime de feminicídio caso ela venha a matar uma outra mulher? Galera, a resposta é sim. O feminicídio, ele é um crime comum. Sendo crime comum, pode ser praticado por qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode praticar o delito de feminicídio, seja ela homem ou seja mulher. A gente não tem aqui um sujeito próprio, né? Um sujeito aí, uma condição de sujeito pessoal, não é um crime próprio, onde exige aí uma qualificação do sujeito ativo. Como, por exemplo, a gente vê lá nos crimes contra a administração pública, servidores públicos, né? Crimes praticados por servidores públicos contra a administração pública. Existe uma qualidade especial de sujeito ativo. Nesse caso, não.
Nesse caso, é um crime comum. Qualquer pessoa pode praticar o delito de feminicídio. O homem, ele pode ser vítima de feminicídio? Bora deixar para o próximo bloco? Então, no próximo bloco a gente vai voltar com esse assunto, beleza? Até daqui a pouco.